Devo admitir que este vídeo vou enrolar um pouco vocês. É mais pessoal e servirá de registro de memórias para mim. A ordem dos acontecimentos podem não bater na cronologia, mas tentarei. Vamos lá. Era 2016 eu estava assistindo de noite o filme Gonzaga, de pai para filho. Lembro de ter gostado, lacrimejados os olhos e ido para o banheiro. De frente ao espelho, do nada, pensei, preciso usar minha criatividade. Sério, do nada, minha mente teve essa ideia. Mas em que usaria minha criatividade? Na mesma noite decidi ser escritor. Engraçado que sempre fui ruim na matéria de português e literatura, então era um desafio maior ainda. Mas não desisti, estava determinado a escrever um livro. Não tinha uma história em mente. Naquele ano eu tinha muito tempo livre, havia saído da escola e não estava estudando e nem trabalhando. Então passava um tempão no YouTube pesquisando coisas. Como escrever um livro? Como publicar um livro? Livro dar dinheiro? Me desanimei com vídeos de publicação em editoras. Não tinha condições de publicar. E aí, soube de uma empresa que tem nome semelhante a uma floresta tropical daqui do país. Quando soube, fui ver vários vídeos e entender tudo. Olha, os YouTubers mostravam aquela empresa como se fosse a esperança dos escritores. Passavam um otimismo exagerado, que quem visse pensava que ficariam ricos. Todos os YouTubers falavam maravilhados pela empresa de A a Z. Hoje em dia acabou o otimismo, deu lugar ao pessimismo. Bem, então tinha que publicar na época. Depois conheci o nicho dos booktubers e escrita. Primeiro vou falar dos booktubers. Mas antes de decidir ser escritor, raramente lia livros comprados em revistas de revendedoras. Comprava os que tinham mais páginas. Lembro que o primeiro livro comprado em revista foi da série Fallen, Paixão, da escritora Lauren Kate. Não sabia que era o terceiro livro, mas li todo mesmo não sabendo. Depois, sabendo de tudo, terminei a série inteira. O que achei? Desinteressante e muita encheção de linguiça. Aí, conheci os livros de Nicholas Spark e comprei. Conheci a série Instrumentos Mortais. Comprei a trilogia Filhos do Éden de Eduardo Spohr. Comprei um livro de Harry Potter, não sabia que os filmes eram baseados em livros, e que os livros eram os mais vendidos do mundo. Então parei de comprar livros e comecei a piratear. Bem, não conhecia muitos livros, então conheci os booktubers e deles soube de mais livros. A princípio, na empolgação de conhecer um novo mundo, gostava dos conteúdos deles. Pegava os livros que achava interessantes e baixava. Muitos eram ruins ou superestimados e daí percebi que alguns dos booktubers pareciam ter rabo preso com editoras. Gostava de ver vídeos de listas, tags, tops, coisas assim. Pesquisava, piores e melhores livros de tal ano. Quando lia um livro ia ver as críticas dos booktubers. Tinha vários que nem crítica eram, pareciam resumos e sem opinião. Foi passando o tempo e me desinteressei dos booktubers, via coisas ruins e não agregaram mais nada. Hoje tem um monte de exibicionistas com pilhas de livros nas capas dos vídeos. Enquanto procurava entender mais o mundo dos escritores e livros, pensava do que iria escrever. Naquela época eu já sabia que podia arriscar em algo que não entendia. Como havia saído da escola no ano anterior, as memórias estavam ainda frescas, havia um pouco de saudade, então pensei em criar uma história baseada nos meus anos escolares. Seria um drama escolar, semelhante com o seriado Malhação, mas sem clichês, teria piadas mais pesadas e sexuais, mais sério e profundo. Tinha a idealização de uma história grande, cada ano letivo um livro e que eu me permitisse escrever o que quisesse, num total de 7 livros. Não era inspirado em Harry Potter, não conheci os livros quando tive a ideia. Cheguei a escrever um trecho à mão em um caderno escolar. Depois de ler vi que errava em descrever demais cada coisa. Não lembro se foi um conselho de um youtuber de escrita ou a partir de mim mesmo de deixar essa história para depois escrevesse um livro menor e simples. Passou um tempão eu pensando em uma história, e para ajudar a surgir uma ideia consumia muitas histórias, seja em animes, filmes e livros. Em 2017 vendo uma animação chamada 5 centímetros por segundo. Surgiu a inspiração para o meu primeiro livro.
Passei aquele ano inteiro criando na mente a história e vendo vídeos sobre escrita. Nesse tempo eu tive mais ideias de livros e gastava tempo criando na mente. No início de 2018 comecei a escrever trechos de acontecimentos importantes do livro no notebook. Outra coisa que tive que aprender foi o Word. Deu uma dor de cabeça mexer nas configurações. Na primeira página em branco à minha frente não soube o que fazer, ainda não estava preparado. Depois fui escrevendo alguns acontecimentos separados enquanto pensava no capítulo 1. Dei-me conta que a história estava ruim e não conseguia achar um caminho do jeito que estava escrita. Fui ficando preguiçoso, apenas pensava nas soluções do livro e demorou muito para tomar decisões. Acho que em 2020 a história tomou forma. Agora a história estava mais planejada e eu mais experiente. Comecei o primeiro capítulo, e o segundo, e terceiro. Cada capítulo demorava a terminar, não escrevia todos os dias. Muitas vezes dava preguiça e passava dias e semanas sem escrever nada. A pior parte que tinha era começar um novo capítulo. Na mania de planejar demais perdia dias de progresso. Quando tinha uma ideia tinha que reescrever os capítulos. Às vezes escrevia um capítulo menor ou trechos em um dia, mas no outro dia quando lia achava ruim e descartava. Quando tinha progredido no livro sentir dificuldades logo resolvi mudar de narrador e depois outra vez, e lá se foi mais tempo. Uma vez simplesmente parei de escrever porque não conseguia decidir se dividia o livro em 2 livros ou não. Coisas besta faziam perder o progresso. Aconteceu de eu cansar da história, achá-la ruim e sem necessidade de existir. Então eu me permitir dar um tempo ao livro. Daqui a pouco volto para a história. Vou falar do nicho de escrita no YouTube. Para ser franco, não sei se os vídeos de escritas me ajudaram. Muitas coisas ditas eram batidas, óbvias, erradas, repetidas, por isso abandonei esse conteúdo. A pessoa aprende a escrever escrevendo, planejando e revisando, tudo por si mesma. Esse pessoal também tem um lance de cagação de regras e de dizer que o fracasso em vendas de livros é toda a culpa do escritor. Bem, terminei o livro e gastei um bom tempo de revisão. Revisar gosto. O livro acabou sendo totalmente diferente da versão idealizada. Mudei muitas coisas e retirei mais ainda. No fim o livro ficou com menos de 100 páginas. Escrever um livro foi desafiador. Depois de escrever registrei os direitos autorais. Antes de finalmente publicar independentemente na AZ, passei mais estresse por conta da capa. Primeiro entrei em contato com um youtuber de desenho, ele demorou dias para responder e disse que estava ocupado. Fui atrás de outro youtuber de desenho, esse respondeu rápido e conversamos como eu queria que fosse a capa. No outro dia ele me entregou uma capa feia feita às pressas sem profissionalismo, aliás o desenhista se gabava antes, dizia que fazia desenhos e quadrinhos para estrangeiros. Aquilo me deixou estressado demais. Então fui atrás do terceiro e último desenhista. Eu já estava nem aí mais por livro de tanto estresse. Eu mesmo fiz um rascunho da capa e enviei por desenhista. Me entregou no mesmo dia uma capa bem simples com o valor de R$ 300. Publiquei meu livro que levou mais de 5 anos para terminar. Eu coloquei minhas esperanças nele, era meu sonho. Eu nunca tive um sonho na vida. Desde que decidi ser escritor eu já imaginava que o livro não venderia muito. Não sou otimista, penso sempre que pode dar errado as coisas. Mas mal sabia eu que seria pior do que imaginava. Um completo fracasso. Na real, escritores brasileiros estão fardados ao fracasso, raramente um se destaca. Até o momento, ganhei apenas R$ 7 e olha que eu comprei meu próprio livro. Eu fiquei frustrado e cheio de ódio e desde então parei de escrever. A vontade de ler tinha diminuído durante a escrita, vi as coisas de maneira crítica e isso tirou a graça da leitura, abandonava os livros na primeira página, nada me surpreendia. Depois da frustração com meu livro passei meses sem ler nada, talvez quase um ano. Tinha 20 histórias em pastas no Word e apaguei todas, exceto 2. Eu não sei se um dia vou voltar a escrever. Por enquanto o sonho morreu. Pretendo fazer um vídeo contando por que não vale a pena ser escritor, também aproveitando para desabafar. Esse meio dos escritores na internet vendem um lado otimista da coisa, mas a verdade é complicada e péssima.
Deixem seus comentários ou suas histórias de escritores aqui. Fiquem à vontade.